Olá, amigos, amigas, irmãos, irmãs, famílias de bem. Acabei de fazer uma postagem, gente, fazendo um apelo para que as pessoas que têm a oportunidade de, através da tecnologia como eu agora, através do celular, através dos computadores, através de conhecimentos de bastidores que eu acabei tendo em 30 anos de polícia militar, democrática, uma polícia militar democrática. Eu cresci dentro da polícia militar ouvindo os instrutores dizerem: temos que preservar a democracia e a liberdade nesse país, defender o direito de cidadania de cada um. Eu só ouvia isso o tempo todo, chegou a cansar de tanto ouvir. E foi isso que nós fizemos, pelo menos na minha geração, desde a minha geração. E eu não vi ditadura nenhuma. Quando era criança, adolescente, eu só via coisa boa. Eu podia sair na rua de madrugada, não tinha facções, não tinha tanta marginalidade, não tinha nada de traficantes, esse mundo de traficantes que tem hoje, e essa violência, sabe, descabida, sabe, e essa crise horrível. Em 64, os militares foram obrigados por grupos fortes economicamente, politicamente, foram obrigados a assumir. Obrigados, porque esse grupo tinha medo de perder o Brasil e as riquezas do Brasil para os guerrilheiros, para aqueles que estavam invadindo o Brasil naquele momento. Então eles precisavam combater aquilo para preservar o que era de interesse deles, que é o que eles estão fazendo hoje. Hoje eles estão combatendo o povo, combatendo a vontade do povo, para que as coisas não mudem e eles continuem mamando nas tetas que estão abertas há 32 anos. E estamos com prejuízo de trilhões. E o povo é que está pagando a conta. É a mesma coisa de forma diferente. Naquela época, obrigaram através da força. Obrigaram os militares a assumir. Obrigaram. Sabe? Obrigaram, porque a história é muito clara. Tá cheio de vídeo, tem até cantores. Tem um cantor aí que diz que cantou o hino da ditadura. Aí foram entrevistar ele e falou: gente, não tem nada a ver. A música que eu fiz não tem nada a ver com isso aí. Muito pelo contrário, naquela época era tranquilo. Nós não tínhamos tanta violência, tráfico de droga, facções, bandidagem, criminalidade. Então vejam como enganam. Esses caras enganam. Esses políticos são tudo traiçoeiros, corruptos. Eles surrupiam os nossos direitos o tempo todo. Eles tiram da gente para pôr no bolso deles e beneficiar a família deles. Sabe? E não é só político, não. No poder judiciário também. Em outros poderes também. Veja com o ministro Fux, ele acabou eliminando, sabe? Eliminando uma situação de lei. Ele revogou um parágrafo da lei, porque a Globo encabeçou uma campanha com associações de jornalistas, não sei o quê, invocando a democracia, coisa que ela não enxerga. A Globo não enxerga a democracia, nem a Globo nem outras emissoras. Democracia é liberdade do povo, porque é o povo governando, é o povo que manda. Mas a Globo e outras emissoras, elas não trabalham em cima disso. Mas nessa hora eles invocaram a democracia e a liberdade, de verdade, porque o que pratica é de mentira. Para quê? Para revogar aquele parágrafo da lei. E o ministro do Supremo Tribunal Federal e o ministro do Tribunal Eleitoral Superior, Tribunal Superior Eleitoral, ministro, Vossa Excelência, o ministro Fux, ele revogou o parágrafo que impedia as pesquisas. Gente, essas pesquisas só induzem e manipulam o povo. Nós precisamos alertar o povo com relação a isso. Essas pesquisas são um absurdo. Vai ter a propaganda eleitoral, cada um fala do seu programa de governo, cada um fala das suas intenções, dos projetos que querem apresentar e trabalhar em cima. Nada de pesquisa. Pesquisa induz, manipula. Pesquisa me fez pensar se votava em A, B ou C. Por quê? Se a maioria... Se nós vamos pela maioria, pelo povo, pela vontade do povo, então você começa a pensar no povo. Eu, pelo menos, penso no povo, na coletividade.
Pô, o meu povo vai ser ajudado, vai ser apoiado, o meu povo vai ter, sabe, vai parar de morrer na rua apodrecendo, meu povo vai parar de morrer por ser dependente químico, o meu povo vai parar de morrer por ser morto por causa de um celular, por causa de R$ 100. Meu povo vai parar de sofrer, vai comer, vai beber, vai morar. Então se acaba, sabe, eles manipulam, esses caras manipulam, esses caras têm lado, esses caras têm lado, gente, eu vou provar. Olha a Rede Globo, sempre teve lado. Roberto Marinho, o grande criador das organizações Globo, apoiava a intervenção militar em 64. Ele era um dos grandes líderes, ele que comandou tudo. Ele foi um dos caras que tinha voz ativa. A última palavra era dele. Por isso que depois ele foi privilegiado em montar as organizações Globo. E a Globo negou o criador. A criatura negou o criador, dizendo que não compartilhava desse entendimento com relação a Roberto Marinho. Olha que absurdo, cara. A criatura negou o criador. Já começa por aí. Vamos pensar. Eles lideravam grupos de empresários, grupos políticos fortes na época, que tinham medo de perder o país para o comunismo, para os guerrilheiros que estavam invadindo o país. E muitos que estão aí, políticos hoje, eram comandantes dessas guerrilhas. Então, tomem cuidado. Vamos devagar com a dor, com o santo de barro. Outra coisa, Rede Bandeirantes. O senhor da Atena, que eu sempre admirei, sempre defendeu a polícia militar, que eu sempre elogiei aqui, ele falou para nós, porque é para nós que ele fala, pro povo. Ele deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes e ele falou que ele jamais seria candidato a nada, que ele não queria saber, inclusive ele se desligou de um partido que ele era ligado, e que ele não queria saber, que ele estava fora. Agora, de repente, me vem a notícia que, me parece, ele teria se filiado no DEM, que é um dos partidos que estão sendo investigados pela Lava Jato, um dos partidos mais corruptos do Brasil, cujos elementos estão envolvidos em delações e um monte de coisa. Então, gente, e o Datena se filiou a esse partido, DEM? Essa é a informação que chega. Se for real, eu ainda vou pesquisar melhor, é um absurdo. É inadmissível. Vai me desculpar. E aí o Datena vai usar da sua força como apresentador, da força que ele criou dentro da televisão, que ele está milionário. Datena, Deus abençoe, Deus o ajude e não me desampare, tá milionário, não precisa de dinheiro. Tá milionário. Agora, o cara quer ser candidato, é um direito que ele tem, mas tem que ver o partido, porque, olha, este é um dos partidos mais corruptos do Brasil, que está envolvido em um maior número de situações corruptas. Está sendo investigado aí. Então, me causa preocupação. Então eu, por exemplo, eu apoiaria, eu votaria no Datena, desde que ele seguisse a mesma linha, desde que ele fosse firme e tivesse junto com um grupo que realmente quer mudar o país para melhor. Um grupo que não esteja envolvido em falcatruas, em sacanagens, em delações premiadas, em Lava Jato. Então vai me desculpar. Então cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, Datena, assisti ele todo dia, agora tem o programa de domingo, coisa linda. Nós já vimos esse filme. Já votamos em cara famoso, cara que isso, cara aquilo, aquilo outro. Quando chegou na hora do pega pra capar, nada. Existiram as exceções. Mas podem ver que eles estavam com grupos que não significavam esse grupo. Então eu coloquei até um ponto de interrogação aqui. Datena no DEM? Será? Eu não acredito, mas tem uma matéria aqui que está afirmando que sim. Né?
Outra coisa, enquanto o Brasil está sendo definhado, continua sendo roubado, né? Enquanto nos deram um prejuízo de trilhões e o povo é que está pagando a conta, crianças na região de Campinas estão sem tratamento para câncer. Crianças com câncer, gente, 500 crianças sem tratamento, não estão recebendo recursos para o tratamento do câncer. Que valor esse país dá à vida? Fala para mim. Que valor que o Brasil dá à vida? Outra coisa, morrem centenas e milhares de pessoas aqui no Brasil. E morreram, né? Que morreram nesses últimos 32 anos. Centenas, eu estou falando de centenas de milhares de pessoas. Crianças, idosos, sabe, pessoas de todas as idades, né? Morreram por falta de médico, remédio, socorro, segurança pública, assistência social, educação. Por quê? Todo o dinheiro era desviado. Até merenda escolar aqui em São Paulo desviaram. No governo do senhor Geraldo Alckmin Maduro, envolvendo o senhor Paulo Preto, o senhor Fernando Capês. Merenda escolar. Aqui em São Paulo, o governo nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, sempre teve a maioria na bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles arquivaram 170, o número é sugestivo, viu? O número é sugestivo. Segundo informações que eu colhi, 171 CPIs foram arquivadas no estado de São Paulo. Sabe? Merenda das crianças, gente. E essas crianças com câncer, sem tratamento. E aí ninguém fala nada. Nós temos 500 crianças lá, sem tratamento, e ninguém fala nada. Pelo amor de Deus, não dá para aceitar, sabe? Outra coisa, eu não me decidi em quem vou votar. Eu ainda estou estudando, avaliando, e vou fazer isso até os finalmente lá. Quando faltar uns 10 dias, acho que 15 dias, eu vou definir. Só que é o seguinte, é muito claro que um grupo que comanda a mídia brasileira, um grupo que comanda a política brasileira, um grupo que faz parte das falcatruas, Lava Jato e um monte de porcariada, tem medo de determinados candidatos. Tem medo de determinados candidatos. Então, eu sou um cara que sempre falei a verdade, quem me acompanha sabe disso. Eu não sei, por exemplo, lá na frente, depois dos debates, depois da apresentação dos programas de governo, projetos, etc, etc, e eu senti o candidato, eu senti hoje com a experiência que eu tenho, porque lá atrás eu fui muito enganado, ludibriado, manipulado. Eu acabei induzido. Mostraram uma coisa para mim, depois eu fui ver, não era aquilo. Mas as coisas estavam muito bem escondidas, muito bem camufladas nos bastidores. Então, por exemplo, eu estou vendo uma campanha na televisão, uma campanha na mídia social contra o Bolsonaro. Gente, e aí eu vou pesquisar, é tudo fake. É tudo fake. Tem uma postagem, por exemplo, na mídia, dizendo assim, Bolsonaro ficou feliz com a morte de Marielle. Olha, o cara deu entrevista, falou, ficou claro, olha, eu sinto muito, é uma coisa que realmente choca, é um negócio que, infelizmente, a gente está vendo todos os dias no Brasil, pessoas perderem as vidas. Não, e uma coisa que ele falou é verdade. Ele falou a verdade, ele falou assim, olha, veja bem, não é só Marielle. Outros líderes comunitários perderam a vida e ninguém falou nada. 150 PMs perderam a vida no Rio de Janeiro e não teve o mesmo enfoque, a mesma repercussão. Foram 1.300 e poucos policiais militares que perderam a vida no último ano no Brasil.
E ninguém fala nada. É como se policial militar pudesse morrer. Foram centenas de milhares de vidas inocentes do povo que perderam a vida. Né? Advogados, médicos, trabalhadores de comércio, profissionais liberais, e, sabe, em razão da violência. Porque não se vê um investimento na segurança pública, na educação, que é de fundamental importância, para a gente começar a sanar um pouco, principalmente na educação. E não se vê investimento nenhum, os caras só embolsando dinheiro, investindo neles e na família deles, com mordomias mil, no Supremo, no mundo político, por todo lado, mordomias mil. Sabe, auxílio moradia, enquanto um monte de gente não tem onde morar. Os caras estão brigando por auxílio moradia, ganhando uma fortuna. E os processos tudo parado. E aí, gente, eu fico me perguntando, eu falo, gente, que Brasil, meu Deus do céu. Aonde nós vamos parar com tudo isso? Sabe? Então não dá. A ministra, Vossa Excelência Carmen Lúcia, afirma em alto e bom tom: se o povo brasileiro soubesse do que eu sei, o povo brasileiro não dormiria à noite. Para ela afirmar isso, gente, publicamente, a coisa é feia, é jegue, é coisa horrorosa, precisa de intervenção militar imediatamente. Agora precisa. Que é uma intervenção democrática para poder refazer a situação. Opa, a coisa não está andando como deveria. Vamos fazer com que a coisa ande democraticamente, assegurando de fato a liberdade de todos, o direito de cidadania de todos. Sabe? O brasileiro não pode só ficar pagando a conta. Alguém tem que tomar uma providência. Cadê a soberania desse país? Perdemos a soberania, todo mundo manda, todo mundo faz e acontece, todo mundo deita e rola e nada de braçada, todo mundo rouba o Brasil e tá tudo certo. Que é isso? Então, quero deixar claro aqui, ó. Tem noticiário que tá aparecendo do Bolsonaro. Eu não... Veja bem, o Bolsonaro, o Cesário vai votar no Bolsonaro, porque... Não tô defendendo ninguém aqui, não, tá? Eu não sei se eu vou descobrir alguma coisa dele até lá na frente. Eu não sei se alguma coisa, se eu vou ver que ele não é o cara que tentaram passar pra gente, ou que ele tentou passar pra gente. Eu tô muito vacinado com relação a isso. Aqui não tem mais imbecil, não. Se for o caso, não voto em ninguém. Eu ia falar isso mesmo, mas por respeito às famílias não vou falar. Não voto em ninguém. Agora, ficar sacaneando... enquanto as emissoras de televisão, com as associações de jornalistas, foram lá fazer pressão em cima do ministro Fux, do Superior Tribunal Eleitoral, para revogar um parágrafo que se dizia contra, que proibia questões de pesquisas, que normatizava essas pesquisas, para que não houvesse indução, manipulação de eleitores. Já que nós temos boa parte dos nossos eleitores lá no Nordeste, em várias regiões do país, eleitores humildes, eleitores que não têm um celular, eleitores que não têm televisão, eleitores que são menos politizados, eleitores que não sabem do que acontece no Brasil de verdade, da verdadeira situação que o país atravessa, eleitores que estão passando fome, sofrendo, que não tem atendimento nenhum. Gente, a miséria aumentou, sabe? Muito, muito. A miséria tá assim, as crianças abandonadas, tem matéria na televisão, crianças abandonadas, crianças comendo lixo. Aqui, ó, na região de Campinas, 500 crianças sem tratamento para o câncer. Gente, então... vamos tomar cuidado. Ainda ontem, se eu não me engano, eu vi uma matéria falando do ministro Fux e ele falando dos fakes. Que os fakes poderiam anular uma eleição. Então, senhor ministro,
Vossa Excelência, já começa por aqui, ó. Um grupo está trabalhando contra um candidato porque o candidato, quando fala alguma coisa, ameaça que vai cortar, ameaça que vai cortar verba, ameaça que vai mandar gente pra cadeia, ameaça que vai não sei o quê. E essas ameaças desse candidato, que é o Bolsonaro aí, tá fazendo com que uma pá de político e poder econômico se vire contra ele. Por quê? Ele fala a verdade. Só que aqui no Brasil, você falou a verdade, meu amigo. Se prepara. Se prepara. E esse moço, ele fala a verdade. Vamos cortar isso. Chega de mordomia. Vamos fazer isso. Ah, que nem perguntaram para ele. Perguntaram para ele algumas coisas aí com relação a que ele estaria com preconceito, discriminando pessoas. Ele falou, não é nada disso. Ele simplesmente deu uma resposta curta e grossa. Eu apoio o que é tradicional, o que é o certo, o justo. Eu não posso equiparar o que é um direito da pessoa, mas não faz parte dos costumes, não é o normal, não é o correto, com o que é correto, normal e faz parte dos costumes. Ora, vamos respeitar isso aqui, ó. Por exemplo, homem com homem. Numa das entrevistas ele deixou claro, sem problema, é um direito, a Constituição assegura. Não pode haver discriminação e preconceito. Mulher com mulher, a mesma coisa. Agora, o homem e mulher, a mulher e o homem, é a mesma coisa? Que mulher com mulher, homem com homem? Ora as bolas. E eu aqui vou fazer graça para ficar bem com todo mundo? Eu não tenho que ficar bem com ninguém, eu tenho que falar a verdade. Eu, como cristão, tenho que falar a verdade. Ora, vamos respeitar. Não vamos discriminar, não vamos tratar com preconceito, nada de violência, eu sempre preguei isso aqui. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pô, se as pessoas têm direito de pensar que elas podem viver entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, eu não tenho direito democrático e livre de pensar que eu devo respeitar, mas eu apoio e sempre apoiarei o homem e a mulher e o homem. Não é um direito meu? Parece até que eu estou cometendo um crime de ter um direito democrático, constitucional. Quer dizer, lá eles podem defender a tese deles, defender o direito deles, defender a vontade deles, se pôr como vítima e dizer, nós somos discriminados, preconceito, tal. Aqui do outro lado não pode falar que apoia a família tradicional. Eles querem que a gente fale, não, parabéns, é isso aí, tá tudo certo. Vamos, daqui para frente, nós não apoiamos mais a família tradicional, o homem e a mulher e o homem. Deixa correr. E outras escolas induzindo, professores induzindo, o jovem manipulando, induzindo. Não pode. Isso não pode. Você está tirando o direito, a liberdade desse jovenzinho de decidir a vida dele. Se ele vai querer casar com uma mulher, se ele vai querer casar com um homem, você está tirando o direito da jovenzinha. Se ela vai querer casar com uma mulher, ou se ela vai querer casar com um homem. Ué. Então, vamos parar de hipocrisia. Eu apoio a família tradicional. E foi isso que ele falou. E eu entendi. E eu respeito. Inclusive, nessa linha, nós temos algo em comum. Agora, partindo desse ponto, até o ponto que eu vou votar nele, existe uma diferença, uma distância grande. Ainda. Vamos esperar. Vamos esperar quem são os candidatos. Gente, Bolsonaro e Lula, quem que eu voto? Eu voto no Bolsonaro.
Bolsonaro e Temer. Quem que eu voto? Eu voto no Bolsonaro. Se não tiver opção, no final das contas, e nada desabonar o cara, eu voto no cara. Agora, o Bolsonaro tá envolvido, tá provado, fez isso, fez aquilo, chegou lá na frente. Bolsonaro e Lula, quem que eu voto? Ninguém. Ninguém. Bolsonaro e Dilma, quem que eu voto? Ninguém. Bolsonaro e Temer, quem que eu voto? Ninguém. Bolsonaro e aquele menino lá da Câmara Federal lá? Ninguém. Bolsonaro e a mulher do cara que metia a mão na madeira brasileira? Ninguém. Bolsonaro e Ciro Gomes, que diz que o povo não tem que apitar nada? Ninguém. É assim que funciona, ué. É a minha maneira de pensar. Agora, se chegar no afunilar lá na frente e um candidato não está envolvido com nada, um candidato que faz as coisas direito, não tiver preconceito, discriminação, não respeitar a Constituição Federal, a democracia brasileira de verdade, porque até agora foi uma mentira. Até agora foi uma mentira. O que nós vivemos até agora foram ditaduras governistas. E roubos em cima de roubos, saques, propinas e sacanagem. Vejam, estão querendo a reforma da Previdência. O maior devedor da Previdência chama-se JBS. 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Aí os senadores, deputados que a gente conhece lá, deputados, vai cobrar, tem que cobrar esses caras. Mas aí quebra. Aí vai desempregar um monte de gente. Não podemos cobrar. Se cobrar eles vão fechar fábricas, eles vão fechar não sei o quê, vai quebrar, vai não sei o quê. Tá vendo, gente? Então eles ficam na mordomia, devendo 1 bilhão e 800 milhões. Nós ficamos pagando a conta para nos sacrificarmos para não desempregar quem trabalha lá. Porque a ameaça deles é o seguinte: se cobrar, eu fecho um monte de empresas e milhares de brasileiros vão ficar desempregados. Milhares de brasileiros, milhões de brasileiros desempregados, os caras perdem politicamente. Perdendo politicamente, estão na roça. E é o que eles não querem. O povo que se dane. Eles não podem perder voto. É perder politicamente. Então, gente, pelo amor de Deus, fica o nosso alerta aí, humilde, mas fica o nosso alerta. Vamos tomar cuidado com isso, gente. Olha, eu fiquei assim impressionado, porque é uma coisa que eu combato muito. Quando eu vi a Rede Globo juntar as associações de jornalistas para combater aquele parágrafo da lei, e o ministro Fux abriu exceção e revogou o parágrafo que falava sobre os institutos de pesquisas, etc, que poderia manipular, induzir, etc e tal. E eles conseguiram, e o ministro foi lá e revogou. E agora começa essa campanha contra um candidato, porque o candidato é bocudo. Ele fala mesmo a verdade. Ele fala o que pensa. Ele não mente como todos os outros mentiram para assumir o poder, ou não mentiram? Mentiram. Falaram que eram honestos. Você pega aí, Aécio Neves, nós vamos acabar com a corrupção no Brasil. Você pega o Lula, nós vamos acabar com a corrupção no Brasil. Você pega o Temer, nós vamos acabar com a corrupção no Brasil. Você pega Fernando Henrique Cardoso, nós vamos acabar com a corrupção no Brasil. Você pega José Serra, nós vamos acabar com a corrupção no Brasil. Você pega todos esses caras, acabaram com a corrupção no Brasil? E aí vocês acham que eu vou acreditar? Vocês acham que eu vou acreditar que eles não sabiam que a Petrobras, por exemplo, jorrava dinheiro? Gente, me desculpem, mas eu nunca mais. Eu já falei várias vezes. Eu nunca mais. Me enganar, não. E agora começa essa campanha que eu tô vendo aqui, contra o candidato. Entendeu? Contra o candidato. Então, os caras estão com medo do candidato. Então, que as pessoas têm que entender isso. Agora, se tiver alguma coisa que desabone o tal do candidato, e ele chegar lá na frente, aí vai ser uma decisão dura.
E no Brasil, nos últimos anos, tem sido assim. Votar no menos pior. Votar no menos pior em prefeitura, votar no menos pior em governo do estado, votar no menos pior no governo brasileiro, votar no menos pior deputado, no menos pior senador. É ruim assim, né? É uma pena, uma judiação. Sabe? Que nem João Dória. Mal começou uma administração municipal ruim, diga-se de passagem. Eu moro em São Carlos, São Paulo, São Paulo, São Carlos. Gente, ruim, mas ruim. Põe ruim nisso. Põe ruim nisso. Ele já abandona o governo municipal para ser candidato a outro governo. Que compromisso um homem desse tem, gente? Se ele na campanha assumiu que ia ser um bom prefeito, além de ser um péssimo prefeito em pouco tempo, agora já quer um espaço maior, para ser pior lá, porque lá a proporção será maior. Senhor João Dória. Então, pelo amor de Deus, gente, beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares, e me perdoem pelo desabafo, mas são pesquisas e estudos que eu faço, e eu tenho tempo para isso hoje, e eu quero alertar o meu povo, o povo que eu faço parte, que é o povo do bem. Não esses vagabundos, cansaram de fazer proposta para mim, eu não aceitei. Cansaram. Vem, ó, Cesário, vem trabalhar com a gente, assumir um cargo aqui, ó, você vem de assessor não sei das quantas. Aí eu falava com a minha esposa, minha esposa falava assim, vai uma oportunidade. Eu falava assim, mas o cara, eu fiquei sabendo que o cara faz umas falcatruas, umas coisas erradas. Caí fora. Na associação que eu fiz parte é a mesma coisa. Ó, não, mas você recebe um prolaborezinho, ajuda. Caí fora, porque os caras não faziam as coisas como se deve, as coisas corretamente. Eu tenho o processo aqui que prova isso. Na minha cidade, sabe, nego chegar com dinheiro, falar, Cesário, vem com a gente. Teve um até que eu deixei ele no último minuto a ver navios. Mas por que eu fiz isso? Não foi sacanagem. Foi ele que me transferiu de São Carlos para São Paulo, porque eu tinha sido oposição a ele. Ele me transferiu injustamente. Ele não pensou na minha família, não pensou em ninguém. Ele simplesmente foi no comando e exigiu que eu fosse transferido. Vim parar aqui em São Paulo de volta. Aí eu dei o troco. Falei para ele que ia apoiar ele, cheguei em São Carlos. Quando ele me trouxe de volta para São Carlos, no último minuto eu apoiei outro candidato, que também me arrependi, pelo amor de Deus. Não gosto nem de lembrar. Mas graças a Deus também recebeu o que mereceu. Eu espero que o atual prefeito de São Carlos, o Ayrton Garcia, ele comece a mexer o doce. Ele comece a mexer o doce, porque se ele não mexer o doce, tá amargando tudo pro povo são-carlense. Tá amargando a cada dia. E eu acredito que agora, com o vice-governador Márcio França assumindo no lugar do Geraldo Alckmin Maduro, eu acredito que o prefeito de São Carlos terá mais apoio, mais condições para, de repente, começar uma reaçãozinha, começar, dar um up nessa administração municipal de São Carlos. É o que nós esperamos. E eu tô fora, fico quietinho aqui que eu ganho mais, tá? Defendendo os interesses do meu povo, que é meus interesses também, tá? Ninguém é hipócrita aqui não. São meus interesses também, viu? Beijo, gente, valeu. Beijo, doutor. Bom te ver. Saúde pro senhor e pra todo mundo aí.